E o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, do Republicanos da Bahia, saiu em defesa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, no caso Master. Em entrevista ao Metrópolis, Motta afirmou que houve um exagero de parte da mídia em relação ao papel que Toffoli cumpriu na relatoria do caso. E eu penso que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido o seu papel. Não é? As decisões, por exemplo, proferidas pelo antigo relator, o ministro Dias Toffoli, por exemplo, atenderam todos os pedidos que o Ministério Público e que a Polícia Federal fez. Eu penso que houve um exagero da parte da mídia e, no geral, do papel que o ministro Toffoli cumpriu. Ele atendeu esses pedidos e vinha conduzindo, como sempre conduziu, com muito equilíbrio as suas decisões. Talvez o afã de se querer sangue, de se querer atacar a conduta das pessoas acerca disso, na minha avaliação, às vezes se sobrepõe àquilo que é razoável de se fazer. Hugo Motta também criticou os CPIs que foram instaladas para apurar outros assuntos, mas que têm tentado investigar o caso Master. Exemplos disso são a CPMI do INSS e também a CPI do crime organizado. Eu não estou dizendo que houve exagero de nenhuma das partes. O que eu estou reconhecendo aqui é o papel que o ministro Toffoli cumpriu. Acho também errado você mudar escopo de CPI que estava apresentado com um intuito para se querer fazer palanque eleitoral sobre outro assunto. CPI tem escopo, CPI tem fato determinado e não é correto se pegar uma CPI para investigar aquilo que não foi o fato inicial ao qual ela foi proposta, que é isso que infelizmente estamos vendo lá no Senado Federal. Rodrigo Constantino, por onde tem andado o nosso presidente da Câmara dos Deputados? Boa pergunta. Hugo Motta, me diga. Perto demais do Lula, né? E querendo, enfim, fazer esse jogo aí podre. É muito cara de pau, né? Dizer que o Toffoli estava sendo ali isento e que houve exagero da imprensa. O Toffoli mentiu do começo ao fim, né? Não era sócio do resort, que depois ficou claro que era, não recebeu dinheiro, mas recebeu pelo menos 35 milhões de reais. Imagina se esse sujeito que pega carona em jatinho com o advogado do Banco Master para ver jogo de futebol, mas fiquem tranquilos que ele nem falou do caso Master, ele é sorteado o relator do caso e no dia seguinte coloca tudo numa caixa preta, sob um mega sigilo, mas, segundo Hugo Motta, tudo dentro da total preocupação com as investigações e com o objetivo de chegar aos culpados, né? Olha, o Hugo Motta realmente é um piadista, acho que virou comediante, mas é uma piada muito sem graça, porque a gente lembra que ele é o presidente da Câmara e que ele vem obstruindo, inclusive, inúmeras medidas necessárias que o Brasil precisa para, enfim, voltar aos eixos, né? Inclusive em relação aos excessos, digamos assim, para usar um eufemismo, do STF. Eu fico na dúvida quem é mais cara de pau, né? O Hugo Motta ou o próprio Gilmar Mendes, que disse, reclamando das críticas que o STF tem recebido, né, da mídia, que são os mesmos veículos que apoiaram a Lava Jato e Sérgio Moro, né? Talvez por ressentimento com o freio imposto aos criminosos métodos lavajatistas, disse Gilmar Mendes. Olha, Paula, nós estamos realmente num circo de horrores. Um mais cara de pau do que o outro, tentando defender o indefensável, que é a impunidade garantida por ministros do Supremo, muitos aí, pelo visto, envolvidos em esquemas de corrupção, né? E com a proteção dos presidentes das duas casas, da Câmara e do Senado, que também estão agindo para blindar esses ministros. Zé Piotr, pegar essa palavra do Consta, né? Proteção e também impunidade. O presidente Hugo Motta, em dado momento ali na entrevista, disse que não vai abrir CPI do Master, porque já tem 15 CPIs na fila. Ele já tinha dito isso anteriormente, aí veio com aquela do regimento, que só podem 5 CPIs ao mesmo tempo, mas a gente sabe que falta vontade política nesse caso, e pior, ainda critica as tentativas de outros parlamentares de investigar o caso Master, tanto na CPMI do INSS quanto na CPI do crime organizado. Paula, eu vou... Marcília, Cauti, Consta, eu vou pegar o lado bom dessa história.
O lado bom dessa história é que a opinião do Hugo Mota não tem importância nenhuma. O que ele está dizendo aí simplesmente vai ser ignorado. Ou você acha que o Carlos Viana, o senador Carlos Viana, que preside a CPMI do INSS, está preocupado com o que pensa o presidente da Câmara, ou mesmo o Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, ou, por exemplo, o Alessandro Vieira, que é o relator da CPI do crime organizado, se ele está preocupado com o que pensa o Hugo Mota. É de uma cara de pau dizer o que ele disse, né? Acho que o Consta já foi aos pontos, mas eu vou só focar num outro momento. O Toffoli estava citado, como é que ele pode investigar? Talvez porque o Mota ache natural que o Alexandre de Moraes investigue quem o acusa, quem está tentando matá-lo, enfim, dentro de todos aqueles inquéritos absurdos do Alexandre de Moraes. Esse é o ponto. O Mota acha que aquilo tudo era normal. Ele falou que a CPI tem escopo. Tá, quando você abre também um inquérito, o inquérito também tem um escopo, não pode ser para tudo. Tem um inquérito que está aberto há 7 anos e cabe de tudo, inclusive quebrar sigilo na Receita Fiscal, da Receita Federal, de pessoas, sigilo fiscal de pessoas na Receita, ou investigar a Receita Federal. Mas era de fake news. Ué, como é que faz uma coisa? Então, o lado bom dessa história é que a opinião do presidente da Câmara não tem nenhuma importância nesse caso. Agora, por outro lado, me junto ao Consta, óbvio que um presidente da Câmara sair falando isso é gravíssimo. Ainda mais ele, que tentou se comparar a Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães disse no final da ditadura, aliás, ele disse uma coisa, quem trai a Constituição é traidor da pátria. Bom, serve para o presidente da Câmara agora. Vamos pensar, só para pensar, presidente Hugo Mota. Pois não, Marcília. Pois é, Paula, primeiro, eu vendo essa fala do Mota, né, ele tem um vídeo também falando que ele apoia o Toffoli, etc. Eu cheguei, a primeira vez que eu vi, eu falei assim, não, isso aqui deve ser burrice artificial. Como é que é o nome? Burrice artificial. Não é possível que uma inteligência artificial fizesse isso, deve ser burrice artificial. Sim. Né? Mas não, aí eu fui ver a verdade, ele estava mesmo fazendo a defesa do Toffoli, falando que a imprensa exagerava e etc. E aí você tem que compreender qual é o contexto disso. O contexto dele é de autodefesa, ele está defendendo os seus. Vamos aqui fazer um gráfico abstrato, né? Eu não tenho o gráfico mesmo, mas vamos pensar aqui, o gráfico do poder constituído dentro do país é STF consorciado com o governo federal e os seus tentáculos sendo exercidos dentro do Congresso pela submissão dos presidentes das casas legislativas. Então, e do GONE. Né? Então, o GONE é um tentáculo que esse consórcio alcança. O Alcolumbre é outro tentáculo que esse consórcio estatal alcança e o outro é o Mota. Então o Mota, quando faz uma defesa desses personagens, ele está defendendo os patrões. Ele está defendendo a si próprio, está defendendo o regime ao qual ele serve. Ele não serve ao Congresso, ele não está na posição de presidente da Casa Legislativa em razão ou para falar em nome da maioria ou da vontade da maioria daqueles parlamentares e, consequentemente, do povo. Ele está lá para represar a vontade da maioria dos parlamentares em detrimento do que pensa ou quer o povo. Está lá para submeter a vontade da maioria ao desejo dos ministros consorciados com o governo federal. Esse é o Mota. Então, assim, dito de forma bastante explícita, ele está fazendo uma autodefesa, defendendo o regime do qual ele faz parte. É simples assim. Claro que é lamentável que nós tenhamos esse desenho de poder configurado, essa geografia do poder configurada em Brasília e no Brasil, mas é isso. É disso que se trata. Não tem como. Cada vez mais fica absurdo, fica intuitivamente ridículo a defesa dele do Toffoli, a defesa dele de que há um exagero da imprensa. Imagina só um ministro que a própria Polícia Federal está acusando da possibilidade de ter cometido corrupção passiva, de ser dono de um cassino clandestino. A mulher do Moraes tendo um contrato pornográfico de 130 milhões. Como é que é exagero? O exagero é essas pessoas acharem que podem tudo, como acharam, e cometeram esses supostos ilícitos, vamos colocar aqui para a gente não ser acusado de nada, porque ainda estão sob investigação. Então o Mota, ele está cada vez mais caindo no ridículo em razão da defesa de algo indefensável, mas a defesa é dele próprio. Quando ele defende o Toffoli, quando ele defende o STF, ele defende os seus.
um regime do qual faz parte. E o governo federal avalia revogar a tarifa de importação sobre produtos eletrônicos depois da repercussão negativa da medida. A elevação das taxas atinge itens como smartphones e outros equipamentos com alíquotas entre 7,2% e 25%. A medida previa a arrecadação de cerca de 14 bilhões de reais e foi publicada no início do mês, mas gerou críticas nas redes sociais e também pressão da oposição. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a iniciativa e afirmou que o objetivo é proteger a produção nacional sem impacto nos preços ao consumidor. Segundo ele, a possibilidade de revogação para produtos que não tenham similar nacional, decisão que dependeria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Uma reunião do Comitê Executivo da Câmara de Comércio Exterior está prevista para amanhã. O encontro deve discutir uma regra de transição que mantém em zero a tarifa de alguns produtos por até 120 dias, enquanto o governo analisa possíveis mudanças. Piotr, ajuda aqui, por favor. Temos várias dúvidas em relação a essa notícia, mas pegou mal essa questão das tarifas e agora, então, o governo avalia revogar a medida e aí tem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ia impor ali tarifa, mas que isso não ia aumentar o preço do... Aí já é uma coisa da Janja. Eu vou deixar para o Caute explicar esse trecho aí da... Não foi a Janja que disse isso também. O imposto é para o exportador. É para o importador, não para o público, como se uma coisa não... A taxa das blusinhas. A taxa das blusinhas. Vamos lá. Primeiramente, veja só, o governo se perdeu nessa sanha arrecadatória. O Haddad não é ministro da Fazenda, é um arrecadador geral da República, não faz mais nada. Só aumentou o imposto. Eu fui ver a série de impostos que aumentou desde o primeiro ano. É uma sequência, assim, horripilante. Aí o governo se perdeu nessa sanha arrecadatória que diz que é para proteger a indústria nacional, mas ele está impondo imposto, sobretudo, também em produtos que o Brasil não produz. Você precisa comprar de alguém. Você vai comprar um negócio que você não produz, você não está protegendo a indústria nacional. Quer dizer, onde é que fecha essa conta? Não, o governo se perdeu completamente. Ele lança uma lista, é tanto desejo de arrecadar, de cobrar mais imposto, que ele lança um novo imposto sem fazer a conta, sem ter exatamente o cálculo de qual é a área que a gente depende de importações. Então, obviamente, você não vai proteger a indústria nacional, porque não tem indústria nacional fazendo aquilo. Ou ela é muito pequena, ela não consegue, digamos, atender a demanda. Você vai precisar ter esse material que vem dessas importações. Então, você não vai aumentar o imposto ali, porque você precisa desse produto. Senão você aumenta o custo de vida no Brasil por uma coisa que passa a ser necessária. Nós estamos falando de equipamentos eletrônicos. É uma série, esses produtos eletrônicos. Não é só um celular de ponta, que também não precisa ser taxado. Aí ele diz que um imposto que varia de 7,2 a 25, que pretendia arrecadar 14 bilhões de reais, não era para... É regulatório. Ele falou que era regulatório apenas. O ministro Haddad, cada dia, cada machadada é uma minhoca, né? Mas é impressionante como é que chega e diz que não vai aumentar o preço no final, 7,2 para 25, entre 7,2 e 25% de aumento no imposto. Você acha que isso não vai ser repassado? Quem é o gênio que conta isso para ele? Porque eu não acho que ele chegou a essa conclusão sozinho. Mas, enfim, o Caute vai complementar e vai trazer mais detalhes. Agora, como é que você impõe um imposto para proteger a indústria nacional, sendo que há produtos ali que a indústria nacional não existe, não fabrica aquilo? Bom, é só para arrecadar. Caute, tenta você explicar o que o ministro quis dizer com o aumento de imposto que não vai ser repassado no preço final do produto, porque ele disse que mais de 90% ali dos produtos desses eletrônicos já são produzidos no Brasil, que seria, então, meramente um imposto regulatório. Tenta explicar aí para 14 bi de regulatório. Puxa vida. Para ajudar a indústria nacional, né? Basicamente, o Haddad criou a categoria do imposto trans. É o imposto que se sente um subsídio, né? Para ajudar a indústria nacional. A gente tinha o rombo trans, né? Que era um rombo que, na verdade, se sente lucro. Agora temos o imposto trans, que se sente um subsídio para a indústria nacional. Não, assim, se a gente quiser ultrapassar as fronteiras do ridículo, sempre teremos o Haddad para ajudar a gente, né? Sempre teremos o Haddad. Toda vez que ele abre a boca, o Brasil ou começa a gargalhar ou coloca a mão na carteira, por medo daquilo que poderia acontecer. Porque, vamos lá, esses impostos vão atacar principalmente componentes eletrônicas, como, por exemplo, CPU,
CPUs, GPUs, memórias RAM, ou seja, aquilo que a gente tem aqui no computador, mas também nos data centers, por exemplo. Isso vai passar de 0% para até 20% a carga tributária sobre esses produtos. O Brasil não produz nenhum desses produtos. Não produz CPU, não produz memórias RAM, zero. Mas o Brasil produz energia limpa e abundante, ou seja, o ideal para fazer o quê? Instalar data centers aqui. Agora, vocês acham que, em sua consciência, uma empresa que produz data center, que tem que importar esses produtos para se instalar no Brasil, ou seja, fazer investimento no Brasil, criar emprego, pagar impostos, criar tecnologia, gerar um know-how, né, o conhecimento no país, tendo que pagar mais impostos para importar esses instrumentos para cá, vai fazer esse investimento ou procurará outros países? Então, assim, é difícil achar uma política mais autolesionista do que essa. É quase um sadomasoquismo, porque faz mal para si próprio e para os outros, que é a definição de estupidez, né? Quando o estúpido, o cara consegue fazer mal para si próprio e para os outros. Faz mal para o governo, que não vai arrecadar, e para o país, que não vai ter esses investimentos. É tudo que o Fernando Haddad é. Então, é o emblema do governo Lula. Consegue destruir riqueza para o Brasil e para os brasileiros. Não, só para me juntar ao Cauti nessa, a imagem que passa de que o Brasil é um lugar que vai custar muito caro para fazer um investimento, fica por quantos anos? O Cauti deu um exemplo. Essa empresa que poderia se instalar aqui e vai precisar desses componentes importados, que vão ficar mais caros, ela não vai escolher o Brasil. Mas o problema não é só a reação imediata. Isso no ambiente de negócios perdura por anos. Ou seja, o governo Lula está condenando o Brasil a dizer ao mundo, dizendo, olha, não venha investir aqui porque aqui é muito caro. Porque é óbvio, esse investidor, quando ele muda de lugar, ele não muda só de lugar, ele muda a mente dele. Ele passa a considerar o Brasil um lugar muito caro. E aí, claro, você vai para o fim da fila de novo. É estúpido porque você não vai receber o investimento, essa empresa não vai ter a geração de emprego que essa empresa vai acontecer naturalmente, você não vai ter arrecadação de impostos dessa empresa e talvez se ela fosse uma empresa exportadora, não vai inclusive melhorar sua balança comercial. É insano. Não, desculpa, Paulo, só um comentário. Esse elogio à estupidez que o Fernando Haddad acaba de fazer vem no mesmo dia em que ele se candidata ao governo do estado de São Paulo, o estado mais industrializado do país. Esse é o tipo de classe política que o PT consegue produzir. Foi empurrado para concorrer pela quarta vez, porque já perdeu as últimas 3, né, Cauti? Deixa eu jogar pro Consta para te ouvir, Consta, porque parece mais uma decisão atropelada aí do governo federal que agora avalia, né, revogar essa tarifa, porque não pegou muito bem ou não tem dado os efeitos esperados, né, dessa arrecadação. Eu acho que aí tem mérito, uma vez mais, o deputado Nicolas Ferreira, né, com um vídeo que viralizou, lembrou o caso do Pix, né, forçando até um certo recuo. Em ano eleitoral, eles terem partido por uma medida dessas realmente mostra, acho que a tara que o governo tem por mais impostos, né? De fato, o ministro merece o apelido de Fernando Tachad, né? Ele só pensa naquilo. E veja, vai à contramão, por exemplo, da Argentina. A Argentina zerou os impostos de importação de smartphones, de eletrônicos, né, em geral. Então, a Argentina, com Javier Milei, com as suas reformas liberais, está voltando aos eixos, né? Está voltando ao trilho e mostrando resultados. E o Brasil é isso, apesar de arrecadação recorde, né? Que em janeiro agora foi o recorde da série histórica, 300 e poucos bi, né? Nós vemos rombos fiscais crescentes porque é um governo perdulário, gastador, mas fica subindo impostos. Eu não vou nem falar quanto custa um iPhone 17, né, nos Estados Unidos, desbloqueado direto da loja da Apple, porque pode soar como humilhação, alguma coisa assim. Mas deem uma pesquisada. Dica, é menos de $1.000. R$5.000 para arredondar, né? Então, assim, o brasileiro está sendo explorado por um governo que, enfim, é um governo incompetente, corrupto, né, porque voltamos a ver um monte de escândalo de corrupção, e por aí vai. Paula, isso tem que acabar, né? Se o Brasil não tirar essa turma acaba de vez com o Brasil. E quanto ao Haddad, né, ter que disputar, segundo o pedido do Lula, o governo de São Paulo, é mais uma derrota garantida. Ele vai acumulando no seu histórico, realmente é um sujeito que só acumula derrotas desde que foi prefeito de São Paulo, eleito aí talvez o pior prefeito de São Paulo. Obrigado por acompanhar mais este vídeo do Alerta Brasil News.
Aqui você encontra os cortes mais relevantes das notícias do dia a dia no mundo da política, trazendo de forma clara e objetiva os acontecimentos que realmente importam. O objetivo é manter você bem informado sobre as decisões, debates e movimentos que impactam o país, sem perder tempo com as informações irrelevantes. Acompanhar esses cortes é uma maneira rápida e prática de se manter atualizado sobre os principais fatos, com foco na verdade dos acontecimentos e naquilo que realmente faz a diferença para quem se interessa pela política do Brasil. E se você valoriza esse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo os cortes mais importantes do dia. Fique atento aos próximos vídeos, pois o Alerta Brasil News segue trazendo o que há de mais atual e relevante, para que você acompanhe de perto tudo o que está acontecendo de forma direta e confiável.